Oi, gente, voltamos com o nosso quarto bloco, tá? O que é que a gente estava estudando? Ó, aqui na telinha, a gente começou a ver a parte do sistema de medidas binário, tá? E nesse sistema de medidas binário, a gente tinha as transformações entre as unidades, né? Nossa unidade básica era o byte, aí nós tínhamos o kilobyte, o megabyte, gigabyte e terabyte. E nós vimos que a unidade de conversão entre eles, o valor de conversão entre as unidades, era exatamente 1024, né? Então, a gente ia ter aqui que fazia uma tabelazinha de conversão, né? Onde 8 bits me dava um byte. 1024 bytes, 1 kilobyte. 1024 kilobytes, 1 megabyte. 1024 megabytes, 1 gigabyte. E assim por diante. E 1024 gigabytes, 1 terabyte. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí nós começamos a resolver algumas questõezinhas de prova relativas à transformação. Onde na primeira nós tínhamos um disco vazio, grande vazio, e nós queríamos jogar dentro desse disco os pequenos, o conteúdo de discos menores, tá? Então a gente tinha aí uma primeira transformação. Na segunda questão era o espelho. A gente tinha um disco grande, cheio, e a gente queria jogar em discos menores, vazios, o conteúdo desse disco. Então, na verdade, tinha um pouquinho de raciocínio lógico associado e um pouquinho de conjunto também, né? Era a ideia de conter e estar contido. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí, nós deixamos uma questão para esse bloco, que era essa questão aqui. Perfeito? Também questão de prova. Todas elas são questões de prova, tá? E aí, o que é que a gente tinha que saber? Olha só, quando a gente está aqui, a dica que eu dou para vocês, para esse tipo de questão, quando ele não deixar os limites muito claros, você pode arredondar essa transformação. Então, olha só, quando aqui, se aqui ele falasse entre o valor tal e o valor tal, aí você usava 1024, perfeito? Mas aqui ele deixa muito aberto, ó. O conteúdo superior a, inferior a. Ele não te dá limites claros aqui, perfeito? Então, quando ele falar assim, superior a, inferior a, sem um conteúdo muito claro, você pode arredondar. Você pode fazer os cálculos com 1000, sem problema nenhum, perfeito? Porque a diferençazinha ali não vai ser significativa, tranquilo? É a dica que eu te deixo. Então, ó pra cá. 1 bilhão de bytes. Vamos lá. Vamos botar aqui, bytes, 1, 2, 3, mil, 1, 2, 3, milhão, 1, 2, 3, bilhão. 1 bilhão de bytes, perfeito? Aí, como é que você vai raciocinar aqui, tá? Aqui você vai raciocinar de uma maneira bem simples na matemática. Ó, 1000 bytes. 1000 bytes aqui na nossa tabelazinha de conversão, fazendo a aproximação, 1000 bytes vai dar o quê? 1 kilobyte. Não era assim? Então, aqui, 1000 bytes eu posso substituir por kilobyte, não posso? Então, 1 bilhão de bytes seria 1 milhão de kilobytes. Concordam? Até aqui tudo bem? Aí, vamos pegar aqui, ó, 1000 kilobytes. 1000 kilobytes lá na nossa tabelazinha de conversão, associando, vai ser o quê? 1 megabytes. Então, 1 bilhão de bytes, eu posso dizer que são 1000 megabytes. Arredondando, concorda? Não é? 1000 megabytes arredondando, eu posso dizer que eu tenho aqui 1 gigabyte, não é? Então, 1 bilhão de bytes, quando a gente arredonda, vai dar 1 gigabyte. Concordam? Não é? Então, ó, existe pendrive que armazena conteúdo superior a 1 gigabyte? É só o que tem, né? Então, a resposta está correta. Quando essa questão caiu em prova, teve muita gente que aqui teve duas reações, tá? Ou simplesmente ignorou a questão, achou que era muito grande, e etc., e não ia rolar, o cálculo era muito complexo, etc. e tal, perfeito? E aí deixou para lá. E teve gente que olhou e disse, 1 bilhão de bytes dentro de um pendrive, é claro que não cabe. Aí já foi lá, nem fez as contas direito e pronto, já botou errado, tá? Então eu vejo que era uma questão bem simples e é o tipo de questão que você não pode perder na prova, né? Uma prova como a do INSS, que é uma prova super concorrida, que dependendo aí do estilo, você vai ter briga questão a questão, você não pode se dar o luxo de perder uma questão dessa, perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? Tranquilo esse assunto? Beleza.
próximo assunto. Vamos lá? Então, agora, ó, a gente vai começar a estudar. Deixa eu só voltar para a nossa cozinha padrão. A gente vai começar a estudar agora a parte de elementos do sistema computacional. Ou seja, tudo que é essencial para que nós tenhamos um sistema computacional, tá certo? E aí nós temos 3 elementos, que são o hardware, o software e o peopleware. Perfeito? Onde o hardware é a parte física do computador. É tudo aquilo que você consegue tocar. São as peças, a parte tangível da máquina, tá certo? Então, tudo isso é o hardware, tá? É exatamente a parte física. O software é tudo aquilo que você não consegue tocar. Aí você me diz, ô Manu, e o computador tem uma parte que eu não pego? E o computador tem alma? Não que eu saiba, tá, gente? Agora, o que é que vai acontecer? Esse software é aquela regra. Lembra do conjunto de regras? Estão lembrados? Você pega no conjunto de regras? Não. Eu pego, mas não é aqui a Constituição. Pega não, fofão. Você pega no papel no qual a Constituição está impressa. Mas a norma, a lei, a regra, ela é intangível. Perfeito? Então, ó, aqui você tem o hardware, que são as peças, a parte física do computador, e o software, que é a parte lógica. Tudo aquilo que você não consegue tocar. Perfeito? Aí, o peopleware é exatamente a parte humana. São as pessoas. Tanto faz se é a mão de obra especializada ou leiga, não importa. Fez uso de um ambiente computacional, então ele é peopleware, beleza? O que é que você está estudando? Adiantava ter a peça sem ter o software? Não, né? Adianta ter o software sem ter a peça? Não. E adianta ter os dois sem ter quem manipule? Também não. Então, ó, para ter ambiente computacional, é necessário obrigatoriamente juntar esses 3. Agora, eu preciso que você desvincule isso do computador. Então, ó, veja que ao atender o celular, não já juntou os 3? Ambiente computacional. Foi correr na esteira da academia. A maioria das esteiras hoje não é computadorizada? Ambiente computacional. Juntou os 3, ambiente computacional. Perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? Beleza? Aí a gente vai começar a estudar essa parte física, esse hardware. Beleza? E a gente vai agrupar em 3. Gabinete, periféricos e memórias. Beleza? Aí aqui o que é que você vai ter? Gente, esse agrupamento, ele não é acadêmico, tá? Porque tudo que eu conseguir tocar é hardware e pronto, acabou. Esse agrupamento, ele é funcional. Então, essas peças estão agrupadas por função. Joia? Entenderam mais ou menos como é que funciona? E aí, por que isso? Porque as elaboradoras têm cobrado que as peças, que você saiba, você tenha noção de onde essas peças estão e como elas conversam entre si. Tá entendendo? Como é que elas se comunicam entre si. Então, ó, a gente agrupando dessa forma, por funcionalidade, fica mais fácil para você juntar depois. Então, é um agrupamento muito mais acadêmico, ou muito mais didático do que acadêmico. Perfeito? Até aqui tudo bem? Então, a gente vai começar a estudar agora o gabinete. E esse gabinete é aquela caixa. Você já viu o pessoal com aquela caixa embaixo do braço dizendo, eu tô levando a minha CPU para consertar. Você já viu? Tá errado. Aquilo ali é o gabinete. Se fosse a CPU, é um quadradozinho desse tamanho, cabia no bolso. Tá ali dentro também. Mas o que ele tá levando é o gabinete. Perfeito? E o que é que vai ter aqui? Olha só, para que serve aquele gabinete? Aquele gabinete existe porque o computador é um brinquedozinho de montar. Então, você já brincou de Lego? Mesmo raciocínio, tá? Você vai ter lá uma base e você vai pegando as pecinhas e vai encaixando nessa base. Aí bota uma pecinha e diz, eita, encaixou. Aí bota outra pecinha, eita, encaixou. Aí bota, eita, encaixou. Tá entendendo? Então, moral da história. Aqui você vai ter esse gabinete, que é o invólucro, né? E lá dentro ele vai armazenar e proteger as demais peças do computador. Perfeito? Até aqui tudo bem? Então, ó, esse gabinete, quem tá anotando no caderno do rascunho, é a caixa geralmente metálica, que armazena e protege as demais peças do computador. Perfeito? Aí, ó, pegamos a caixa, trouxemos para casa.
Agora a gente vai começar a colocar peças dentro dessa caixa, perfeito? A primeira peça que a gente vai colocar vai ser uma tal de fonte, que na sua prova pode aparecer como fonte de alimentação, ok? O que é que essa fonte vai fazer? Ela simplesmente pega corrente alternada e converte para corrente contínua, tá? Então, ó, aqui a corrente elétrica que chega na sua casa é uma corrente elétrica alternada, assume diversos valores. E aí você pega essa corrente alternada e converte para corrente contínua, perfeito? Até aqui tudo bem? E aí, gente, você vai ter que a maioria dos eletroeletrônicos só trabalha com essa corrente elétrica contínua, principalmente os digitais. Então, isso não é próprio do computador. Essa fonte você vai ter em diversos eletroeletrônicos. Por exemplo, dá um pico de energia. Sua TV, por exemplo, para de funcionar. Aí você chega e diz, o que foi que houve? Ah, chama o técnico, né? O que foi que houve? Ah, foi a fonte que queimou. Não tem essa história? Ou o que era? Era essa fonte aqui. Queimou, não tem mais como funcionar. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Aí, ó, a gente vai sair do gabinete para estudar uns equipamentos de suporte elétrico. Eles não estão no gabinete e voltaram a cair em prova, tá? Quais são? Vamos lá. Transformador, estabilizador, no break e o módulo isolador. Então, vamos repetir. A gente está estudando elementos do sistema computacional. Quais são? O hardware, software e o people. Aí a gente começa a estudar a parte física. E a gente agrupa em gabinete, periféricos e memórias. Aí vamos estudar o gabinete. Aí a gente vê que o gabinete é aquela caixa. Aí a gente pega a caixa e traz para casa. Começa a colocar peças dentro da caixa. Qual é a primeira peça que a gente bota lá? Fonte. Pega a corrente alternada, converte para corrente contínua. Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Beleza. Aí a gente sai do gabinete para estudar os equipamentos de suporte elétrico, tá? Ó para cá. Quais são? Transformador, estabilizador, no break e módulo isolador. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí, repetindo e insistindo. Eles estão dentro do gabinete? Não! Todos eles estão fora do gabinete, perfeito? Tem que ter essa consciência. Agora eles fazem o que o nome está dizendo, tá? Então, transformador converte tensão. Então, esse transformador vai estar convertendo 110 para 220, 220 para 110, quando for necessário, tá? Então, ele simplesmente vai fazer essa conversão, perfeito? Aí, você, por exemplo, morava em Salvador, e aí se muda para Recife. Salvador não é 110? Recife não é 220? Então, ou você troca seus equipamentos eletrônicos todos, ou então simplesmente você vai lá e compra transformadores, perfeito? Estabilizador faz o que o nome está dizendo, estabiliza tensão. Então, esses estabilizadores, eles trabalham com uma média de oscilação, tá? Que é o padrão de mercado de 10%. Então, eles suportam 10% para mais ou para menos, tá joia? Aí, aqui, qual é a ideia? Se você está esperando 220, chegar até 240, ele tira o excesso. Até 200, ele complementa. Está esperando 110. Se chegar até 120, ele tira o excesso. Até 100, ele complementa. Entendeu a ideia? 10% para mais, 10% para menos. Perfeito? Agora, olha só. Na prática, geralmente, estabilizador vem com transformador. Na prática, no comércio. Para quê? Para evitar que você saia comprando elementos separados, vários equipamentos. Mas para a prova, se analisa separadamente. Transformador, transforma tensão. Estabilizador, estabiliza corrente. Prio. Beleza? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Aí, ó, para cá. No break. O no break, ele dá autonomia para o sistema, tá? O que é isso? Esse no break, ele vai segurar a peteca caso falte energia, beleza? Então, ele vai, ó, e segura a peteca durante um tempo, beleza? Aí você me pergunta, quanto tempo, Manu? Depende. Depende do que está ligado ao no break, depende do no break, perfeito? Deixa-me só beber um golezinho de água aqui, 1 minuto.
Então, olha só. Aqui você vai ter uma variação. Depende do que está ligado ao no-break e depende do no-break, tá? Agora, a média de mercado, esse no-breakzinho normal que a gente encontra aí no mercado, é de 25 minutos. Aí tem aluno que diz, ô Manu, só 25 minutos? É no-break, não é gerador não, tá entendendo? Então é só pra quê? Pra evitar a lapada da energia, você salvar o que estava fazendo, terminar e esperar chegar a energia para continuar. Perfeito? Essa é a ideia, tá? Então vamos repetir. Transformador converte tensão, estabilizador estabiliza a corrente, no-break dá autonomia para o sistema, tá? E o módulo isolador? O módulo isolador substitui o aterramento, perfeito? Por quê? Porque os eletroeletrônicos de hoje, principalmente os digitais, eles não vão suportar o excesso de corrente elétrica que fica retido neles. Então, isso aqui é física pura. Você aterra para quê? Terra positiva, corrente negativa. Os opostos se atraem. A massa da Terra é maior do que a massa do elétron. Então, se eu puser os dois em contato, a Terra vai sugar a corrente. Perfeito? Então, aterrar é pegar um fiozinho de metal, geralmente cobre, e colocar em contato com a Terra. Deixar a física fazer o resto. Perfeito? Até aqui tudo bem? Mas aí você se mudou, não tem como aterrar, o apartamento não é seu, você não quer gastar, blá, 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 blá. Aí o que é que você pode fazer? Ou pra cá, comprar o módulo isolador. Ele tem uma peçazinha que simula uma massa positiva. É óbvio que nada é tão bom quanto a Terra, porque nada vai ter a massa que a Terra tem. Mas se não tiver jeito, ele quebra a peteca aqui, segura a peteca. Perfeito? Até aqui tudo bem? Então, opa, prova. Transformador, transforma a tensão, estabilizador, estabiliza a corrente, no break, dá autonomia para o sistema, tá? E lembrar que você vai ter ainda o módulo isolador, substituindo o aterramento. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Posso passar? Manu, como é que isso cai em prova? De forma bem textual. Questõezinhas do ano passado, tá? De 2013. O equipamento responsável por fornecer autonomia para o sistema em caso de falha da corrente principal é o no-break. O equipamento responsável por estabilizar a corrente, quem é? Estabilizador. Então, é bem textual. É questãozinha para você não perder, ó. No grau. Perfeito? Show de bola? Então, vamos repetir. A gente está estudando elementos do sistema computacional. Quais são? O hardware, software e o people, né? Aí a gente vai começar a estudar a parte física, que é o hardware, perfeito? Aí a gente pega esse hardware e agrupa em gabinete, periféricos e memórias. Aí vamos começar a estudar o gabinete, que é a caixa. Então, a gente descobre que o gabinete é a caixa, pega a caixa e traz para casa. Começa a colocar peças dentro dessa caixa. Primeira peça que a gente coloca é a fonte, tá? Que a gente também pode chamar de fonte de alimentação. Pega a corrente alternada, converte para corrente contínua, tranquilo? Aí a gente sai do gabinete e vai estudar os equipamentos de suporte elétrico. Transformador, estabilizador, no-break, módulo isolador. Aí agora a gente volta para colocar a segunda peça dentro do gabinete. Qual é a peça? A placa-mãe. Deixa eu diminuir aqui que eu vou precisar de espaço depois, tá? A placa-mãe. Beleza? Tranquilo? Aí, ó, quando o doutrinador... Primeiro, vamos ver se você está entendendo. Essa placa-mãe eu pus aonde? Hã? No gabinete, tá joia? Segunda peça do gabinete. Gente, eu vou e volto, e vou e volto 1000 vezes. Até você entender isso aqui, tá certo? Então, a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Vou fazer isso 1000 vezes, mas você tem que pegar essa lógica. Combinado? Show de bola? Vamos embora. Então, ó, quando o doutrinador botou esse nome, placa-mãe, ele já foi super legal com você. Porque mãe já passa a ideia de algo nuclear. Algo do qual os outros partem. Entendeu a ideia? É isso que é a placa-mãe. Lembra que eu disse agorinha que o computador tinha a base e você pegava as outras pecinhas e ia encaixando nessa base? Pois bem. Então, ó, a base é a placa-mãe. As outras peças você vai encaixando nessa placa-mãe. Então, o nome é mãe porque tudo que é importante para o computador funcionar ou já vem nela ou vai se ligar a ela. Vamos anotar isso? Vamos? Então, anotem aí. Placa-mãe é a placa base do computador. Tudo que é importante para o funcionamento do mesmo ou já vem
na placa-mãe, ou vai se ligar a ela de alguma forma. Perfeito? Aí, essa placa-mãe tem partes, porque o céu existe, mas é longe. Vamos olhar as partes da placa-mãe agora? Vamos aqui, vou fazer um organogramazinho, tá? Então, placa-mãe vai ter chipset, é bom anotar no caderno do rascunho, tá? Barramentos, ISA, EISA, VLB, PCI, AGP, PCI Express, USB, FireWire, AMR, CNR e o IRDA. Placa-mãe tem ainda slots e sockets e as portas paralelas, seriais, PS2, USB e IDE. Perfeito? Então, placa-mãe vai ter chipset, barramento, slots e sockets e portas, tá? Todos esses aqui são tipos de barramentos. Pode pôr um abaixo do outro, eu pus aqui ao lado para aproveitar o espaço. E esses aqui são tipos de porta, perfeito? O que é o chipset? Chip é circuito integrado, set, conjunto. Então, chipset é o conjunto de circuitos integrados. Aí você me diz, sim, Manu, e o Kiko? É o conjunto de circuitos integrados que vai controlar todo o funcionamento dessa placa-mãe. Então, agora eu te disse que tudo que era importante, eu já vinha na placa-mãe, eu ia se ligar a ela, não foi? E agora eu estou te dizendo que o chipset controla a placa-mãe. Então, o chipset controla tudo o que é importante. Resultado, o chipset é a parte mais importante da placa-mãe. Cuidado, já foi questãozinha textual de prova várias vezes, tá? A parte mais importante da placa-mãe é o chipset. Na prova, ele tenta te confundir com a história de uma ULA, uma CPU. Essa CPU é importante, a gente vai estudá-la na aula que vem. Agora, ó pra tela. Ela tá na placa-mãe? Você tá vendo ela aí? Não. Então, da placa-mãe, o mais importante é o chipset. Perfeito? Até aqui tudo bem? Então, ó pra cá. Chipset é o conjunto de circuitos integrados que gerencia o funcionamento da placa-mãe, sendo assim a sua peça mais importante. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Aí, nós vamos passar para os barramentos. Qual é a ideia do barramento? Olha só, a gente aprendeu que tudo que o computador faz é pegar o dado, processar, gerar informação. Pegar o dado, processar, gerar informação. Pegou o dado, veio de algum lugar, concorda? Processou, gerou a informação, foi para algum lugar, concorda? Não é? Então, dá para perceber nitidamente que os dados e as informações estão andando dentro do computador, concorda? Até aqui tudo bem? Beleza? Resultado, o que é que você vai ter aqui? Para eles andarem, tem que ter caminho, não tem? Não é? Os caminhos são exatamente os barramentos. Você pode olhar atrás da frente da placa, mas é melhor de olhar atrás. Quando você passa o dedo assim, você não sente tipo uns aramezinhos, não é? São os barramentos. Aí você diz, Manu, e a pessoa pega no barramento? A gente está estudando o quê? Não é parte física? Não é hardware? Então eu pego. Pego no barramento, pego no chipset, pego no slot, no socket, na porta, pego em tudo isso aqui. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Então, ó pra cá. Barramentos são os caminhos através dos quais os dados trafegam no computador. Eu estou falando computador porque é o objeto do nosso estudo, tá certo? Mas, na verdade, isso vale para toda eletroeletrônica aí, principalmente os digitais. Tranquilo? Beleza? Aí a gente vai ter que esses 3 primeiros barramentos aqui, eles não são mais usados. Aí você me pergunta, Manu, se não são mais usados, por que estudá-los? Porque, ó, a prova cobra a sigla.
Então, ele cobra que você conheça a sigla ISA, EISA, VLB, tá? Cai bastante isso em prova. Então, para que você saiba, tenha controle, tenha na verdade, segurança, né? Você deve conhecer também essas siglas, perfeito? Aí vem o PCI. Esse PCI foi desenvolvido por uma empresa chamada Intel. E esse PCI trouxe mais velocidade e segurança para a transmissão de dados e introduziu no mercado uma tecnologia muito importante, que foi a tecnologia Plug and Play. O que é que esse Plug and Play faz? Ora, o Plug and Play permite que hoje, isso não é novo não, isso é da década de 90, tá? Mas cai em prova até hoje, por quê? Porque, ó, quando você conecta um equipamento ao computador, aí não aparece uma mensagem assim, um novo, né? Aí aparece uma mensagem assim, instalando novo hardware. Novo hardware instalado, né? Quem instala e configura sem você fazer nada é o Plug and Play. Então, ele não é novo, ele é da década de 90. Mas cai em prova até hoje, porque se não fosse ele, para instalar qualquer coisa na sua máquina, você tinha que chamar a assistência técnica. Você quer isso? Não, né? Então, você aí pode ser super, mega, ultra ninja power leigo. Mas você se sente confortável para conectar um pendrive na sua máquina? Não se sente? Uma câmera digital, para instalar uma impressora nova, para conectar o celular? Não se sente? Não acha isso até natural? Graças a ele aqui, ó, ao Plug and Play. Se não fosse ele, você ia aparecer umas telinhas perguntando um monte de coisa para você. Não era pré-configurada como as de hoje, que você faz avançar, 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 ok, nem ler, né? Não, era para você ir lá e ó, configurar. Entendeu a ideia? Então, é por isso que isso aqui foi tão importante. Aproximou o homem da máquina, deu a você a familiaridade que você tem hoje para utilizar o computador. Perfeito? Então, vamos juntar? Então, ó, para cá, o PCI revolucionou o mercado, trazendo o quê? Velocidade e segurança para transmitir os dados, tá joia? Mas, além disso, trouxe uma tecnologia super importante, que é a tecnologia Plug and Play, que faz o quê? Permite que o usuário instale e configure equipamentos na máquina sem a intervenção do usuário. Ou seja, ele faz aí a configuração e instalação de equipamentos. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Lembrar que já caiu em prova quem inventou o Plug and Play. Quem foi que inventou o Plug and Play? Foi a Intel. Eu acho o tipo de pergunta boba também. Também acho. Mas cai em prova, não cai? Então pronto, vamos embora. Perfeito? Até aqui tudo bem? Então, olha só, gente. Com isso, eu estou acabando nossa primeira aula, tá certo? Nosso quarto bloco e, consequentemente, nossa primeira aula. Muita informação, né? Mas é corrido. É muita coisa para ver. Se prepara com a batidazinha do bumbo, tá? Então, ó, lembre-se que você tem a sua mensagem, lembre-se que você tem as redes sociais, entre em contato comigo, aproxima aí o nosso contato, aproxima a nossa amizade, me diz onde é a tua dificuldade, me deixa te ajudar, tá? A equipe C está aqui para mais do que simplesmente te vender um curso. A gente vai com você até o alcance do seu objetivo, tá certo? Lembre-se que contra-cheque, emprego público não é sonho, é objetivo. E a gente está aqui para te ajudar nessa busca, tá joia? Então, conta comigo, espero que você tenha gostado da nossa primeira aula e a gente se encontra em breve no nosso próximo encontro. Tá? Até já, gente. Tchauzinho.